Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2, no texto Vença Seus Obstáculos. Certa lenda conta que estavam duas crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam sem preocupação. De repente o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo que seu amiguinho se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra e começou a golpear com todas as suas forças, conseguindo quebrá-lo e salvar seu amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: Como você fez isso? É impossível que você tenha quebrado o gelo com essa pedra, sendo suas mãos tão pequenas. Nesse instante apareceu um ancião e disse: Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram: Como? O ancião respondeu: Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer. É a história daquele sapinho, né? Que vence a montanha porque ele era surdo. Tinha uma competição de sapinhos ou de formiguinha, cada um dá uma versão. E nessa competição que eles subiam na montanha, por serem muito pequenininhos, e muitos deles, né? Um começou a falar pro outro: é muito grande, é muito alto, eu não vou conseguir, tô cansando, minha perna tá doendo. E aí todo mundo ouvindo, né, aquela desmotivação geral, aí começaram a desmotivar e começaram a parar no meio do caminho. A única formiguinha ou sapinho que venceu a corrida foi aquele que era surdo, porque ele não escutou os outros reclamando, né? Desmotivados, desacreditados. Então existem realmente situações que a gente só consegue enfrentar se a gente não der ouvidos. Porque se a gente for ouvir, a primeira coisa que o outro que está do nosso lado ou perto de nós, ele vai falar assim: você não vai conseguir isso não. Desiste porque é muito difícil. E essa palavra muito difícil, ela impregna no nosso ser de forma que a gente acaba acreditando que é tão difícil ao ponto da gente não querer nem tentar. A falta da tentativa, a falta do acreditar faz muitas das vezes a gente deixar de lado oportunidades de crescimento, oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado. Na sala de aula acontece isso direto. Né? A primeira coisa que um aluno faz, aquele que está chegando no primeiro dia de aula, você dá a caneta, um lápis, caneta não, um lápis na mão do aluno, o aluno já olha para o lápis e fala assim: eu não vou conseguir, né? Já começa a chorar: eu quero minha mãe, eu quero ir embora. Se você falar para ele assim: é difícil, mas você vai conseguir, na hora que você usa a palavra é difícil, ele já começa a entrar em prantos mesmo. E a própria professora falou que é difícil. Então a motivação tem que partir de palavras fortes, do tipo assim: pega esse lápis e faz o seu melhor, faz o que você conseguir. O que você conseguir hoje, amanhã você vai conseguir mais. Tenta outra vez, né? Não desiste, eu acredito em você. Então, as palavras, elas têm um certo poder na nossa vida. Só que, independente das palavras e das pessoas, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente não pode ficar nessa dependência de ouvir elogios ou motivação para a gente continuar. Independente do que os outros pensam, independente do que os outros falem, a gente tem que partir e fazer o que tem que ser feito, né? Aqui em casa, depois que eu fiquei viúva, eu comecei a ter aqueles trabalhos que a gente diz que é trabalho de homem, né? E aí, um dos desafios maiores que eu tive aqui, tá calor aqui dentro, ou eu que tô com a menopausa atacada, gente. Um dos maiores desafios que eu tive em casa quando eu fiquei viúva foi fio. Eu não sabia mexer em fio. Falei: e agora? Como é que eu faço? Né? Comprei um computador e na época era fio pra caramba. Até hoje, nessa era que nós estamos, eu ainda acho absurdo a quantidade de fio. Você olha na rua lá, os postos lotados de fio. Então eu acredito que um dia, quem sabe, né, nós não vamos precisar mais ficar amarrados em fio. Era a minha tortura, eram os fios. Aí eu entrei embaixo da mesa, tinha uma mesa aqui nesse quarto. E aí eu entrei embaixo da mesa e falei: hoje eu só saio daqui depois que eu colocar esse monte de fio em ordem e colocar esse computador para funcionar. Era para mim um mundo desconhecido. Patrícia, mas vem com o guia, tal. Eu sou péssima para ficar lendo aquelas coisas, eu não tenho paciência. Então é um erro meu, uma falha minha. Eu já quero pular a parte de manual. Entrei lá embaixo da mesa e fiquei. Esse fio aqui, eu coloco esse, se eu colocar esse, se eu colocar aquele. Meu filho chegou aqui e ele escutou eu resmungando embaixo da mesa. Naquele momento eu estava falando com meu marido desencarnado. E eu: tá vendo? Se você tivesse aqui, isso aqui é coisa de homem, isso aqui é coisa que você deveria estar fazendo, não sou eu. Isso aqui você deixou coisas para mim fazer que eu não sei fazer. Aí meu filho chegou e falou assim: mãe,
para de ficar falando do meu pai, para de ficar reclamando com meu pai nem aqui tá. Aí eu falei, ué, eu tenho que reclamar de alguma forma. E conforme eu reclamo, parece que eu tô extravasando e parece que eu tô resolvendo. Aí ele falou assim, ah, mãe, para, você é doida, mãe, né? E aí depois eu fiquei pensando com meus botões. Eu resolvi. Eu fiz lá todas as ligações. Depois eu fiquei pensando, eu falei, engraçado. Ele não veio aqui para me dar uma força, para tentar me ajudar a colar um fio no outro. Ele não veio aqui para falar, tá bom, mãe, você vai ser capaz, né? Parabéns, alguma coisa assim. Mas ele veio reclamar que eu estava reclamando. Assim foi também em relação a ele. Quantas vezes ele só estava fazendo aquilo que eu ensinei? Quantas vezes eu não fiz um negócio desse tipo com ele? Ah, para de reclamar e faz isso daí, que isso daí não é tão difícil assim não, né? Então, a gente percebe que o comportamento de um filho, o comportamento de um aluno, ele é espelho do que o professor ou o pai e a mãe fala. Nós temos que tomar cuidado, ainda bem que era nesse tipo assim, não dá o apoio, mas também não avacalha, né? Mas mostra claramente que você não fez o seu serviço direito. Porque naquele momento ali, se ele fala pra mim, ah, mãe, isso aí é difícil, mas você tá conseguindo, mãe, calma que você vai conseguir. Significa que eu também teria falado isso pra ele. Significa que ele teria aprendido isso comigo. E aí, palma pra mim, né? A gente avalia o nosso comportamento mediante o comportamento do nosso aluno, do nosso filho. Como é que nós estamos agindo na vida deles? Algumas coisas influenciam para o resto da vida. Outras eles descartam ao longo do caminho. Eles vão falar assim, ah, isso aí minha mãe, meu pai falou, fez, mas deixa pra lá. Era o que eles tinham para dar. Agora outras não, eles vão carregar pro resto da vida. Já pensou se você avacalha um filho ou um aluno e depois chegar lá no final eles se tornam assim pessoas inseguras e vem na tua conta, fala, ó, eu não posso fazer nada porque tudo que eu fazia estava errado, tudo que eu fazia. Hoje, meu filho está com 28 anos e ainda tem coisas que ele carrega lá de trás, que eu não passei na minha condição de mãe, que eu não fui uma boa mãe, que ele gravou no subconsciente de que ele acredita que eu puxava a orelha dele, reclamava de algumas coisas que ele fazia, sempre do lado negativo. Ele não conseguiu enxergar que aquilo ali era para ele crescer. Por quê? Porque a forma que eu falei, ele ouviu daquele jeito e ele gravou. E para ele eu não estava dando apoio. Para ele eu estava puxando a orelha de uma forma sempre negativa, sempre achando que ele era para menos. Ou seja, marquei negativamente em algumas coisas a vida do meu filho. Então, o que nós temos que tomar cuidado durante a educação de seres que vêm depois da gente, sejam alunos, sejam filhos, é a fala. O que a gente fala, ele vai gravar, tá certo? Volto a repetir, que cabe a cada um de nós garimpar o que a gente ouve, pegar o que nos serve e o que não serve a gente joga fora. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então, pelo sim, pelo não, que os professores e pais tenham mais atenção diante daquilo que fala. Quando a gente decide não ouvir a crítica alheia, a gente consegue caminhar mais feliz. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Nem todo mundo consegue vencer os seus obstáculos sem dar ouvidos às opiniões alheias. Então, muita atenção naquilo que a gente fala e faz e cuidado com aquilo que você absorve.